Olá pessoal, então hoje vamos começar falando sobre as pigmentações patológicas. Então é um tema importante aqui na patologia, onde a gente vai tratar, né, de pigmentos, que são basicamente divididos em duas categorias, né? Os endógenos e os exógenos. Tá? Então vou começando falando sobre pigmento. Então é uma substância que tem uma coloração própria, tem origem, composição química e significado biológico variado. Então eles estão presentes na natureza, tanto nas células vegetais quanto nas células animais. Exemplos aí são o caroteno, a clorofila e a melanina aí nos animais, né? Os dois primeiros aí nas células vegetais. Então, a pigmentação é um acúmulo normal ou patológico de pigmentos em certos locais do organismo, ou num organismo como um todo, tá? Então, isso pode acontecer também. Então, eles são formados fora do organismo no animal, os pigmentos exógenos, ou originados de substâncias que são sintetizadas pelo próprio organismo, aqui no caso dos pigmentos endógenos, tá? Então, vamos falar um pouquinho exemplos de cada um deles, né? Os exógenos, então, que são formados fora do corpo, né? Temos o carbono, as tatuagens, poeiras, né? Que vão se acumular, obviamente, no pulmão, né? São inspiradas, carotenoides, né? E tetraciclina, que são exemplos aí desses pigmentos. Os endógenos, né? Que são formados no interior do corpo, a gente tem a melanina, a lipofucsina, a hemoglobina, a hematina, a hemosiderina, a hematoidina, a bilirrubina e a porfirina. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui para a gente entender como é que funciona. Então, os pigmentos exógenos, as tatuagens, né, inicialmente, que nós vamos começar a falar aqui, eles são por via cutânea, né, então são pigmentos que vão se acumular por via cutânea, e elas podem acontecer nas mais diversas partes, né? Nos animais, então, eles são muito utilizados para a identificação desses animais. Então, exemplo lá dos suínos, bovinos e ovinos dentro da orelha, do pavilhão auricular, na face interna da coxa de cães, né, para registro, e nos equinos, no lábio inferior aí dos equinos é utilizado também uma numeração aí para identificar esses animais. E podem ser utilizados vários produtos, exemplo, tinta nanquim, azul da Prússia, obviamente como o nome diz é azul, nanquim é preto, sulfeto de mercúrio, né, o cinábrio que fica meio avermelhado, então pode ser dar essas colorações. Como é que a gente vai ver isso na microscopia? Então, claro, obviamente, coletando a pele desse local que está tatuado, na microscopia a gente vai ver como. Os macrófagos, né, vão ver pequenos grânulos, né, que estão fagocitados por esses macrófagos, ou estiócitos, né, que o pessoal chama também, que vão estar retidos lá no meio do tecido conjuntivo fibroso. Ó, como a gente vê aqui, então, algumas células com esse pigmento preto, né, e elas ficam às vezes espalhadas também, quando não estão fagocitadas, tingindo um pouco aí dessas fibras no tecido conjuntivo, tá? Mas na maioria das vezes vai estar dentro dos macrófagos ali na pele, né? Que estão residentes ali que vão ficar residentes ali na pele, tá? Outro dos pigmentos aí exógenos, a gente tem a adipoxantose, que o caroteno, né? Ou provitamina A, quando ele se acumula, né? Então esse acúmulo vai ser chamado de adipoxantose, ou também chamado de pseudoicterícia. Por que pseudoicterícia? Porque a gente vai ter que diferenciar ele de icterícia, que é um problema hepático que a gente vai ver mais à frente, causado pela bilirrubina, né? Então, a adipoxantose se dá pela ingestão excessiva de caroteno, que está presente no milho, ou rações contendo milho ou substâncias, né, que tenham o caroteno. Então, aumenta a concentração de caroteno na corrente sanguínea e esse pigmento começa a depositar, tanto no tecido adiposo ou também no fígado, dando a esses tecidos uma coloração amarelada, né? E, como eu já disse, a gente tem que fazer a diferença para a icterícia, né? Então, está aqui, ó, a gordura, né, do pericárdio aqui com essa coloração amarelada. Aqui novamente a gente vê a gordura com a coloração amarelada nesse local aqui no pericárdio, tá? Então, como eu falei, tem algumas formas de fazer a diferenciação da adipoxantose e da icterícia. Então, a adipoxantose, primeiro,
ela não tem afinidade por fibras elásticas. Ela não cora a cápsula articular, nem a íntima de vasos, nem as mucosas. Ela cora basicamente o tecido adiposo e o fígado. E a icterícia vai corar de amarelo todos os tecidos. Então, na íntima dos vasos vai ter, na cápsula articular, algumas mucosas também podem estar amareladas nos casos de icterícia. Tá? Então, esse é um quadro é um modo de fazer a diferenciação da adipoxantose da icterícia. Mas mesmo assim, se a gente está com dificuldade, a gente pode fazer um teste, né? Que o pessoal lá no frigorífico faz esse teste para fazer essa diferenciação. Então ele mergulha um fragmento de fígado em água e outro em éter, né? Como as duas, tanto a adipoxantose e a icterícia vão estar presentes no fígado, a gente pega um fragmento desse tecido e vai mergulhar nessas duas num copo, né? Um frasco ali com água e um frasco com éter, né? Se o éter corado é amarelo, a gente sabe que é a adipoxantose. Se a água corada é amarelo, vai ser a icterícia, tá? Então, por quê? Porque tem mais afinidade, né, por essa substância e vai ter mais afinidade ou vai se diluir mais nessa substância, ou no éter ou na água. Tá? Então, essa é a segunda maneira, né, de fazer essa diferenciação. E nos frigoríficos, aqui também é feito no frigorífico esse, mas no frigorífico, além disso, se o pessoal não tem, às vezes, o éter e a água, faz uma terceira forma de diferenciação. Eles sequestram a carcaça por cerca de 24 horas e aí a gente vai ter, se for adipoxantose, vai ocorrer uma oxidação dessa e essa coloração da gordura, né, e do fígado vai diminuir. E se for icterícia, ela se mantém. Então, vai diminuir no caso, depois de 24 horas, analisa-se de novo essa carcaça, vai olhar lá, faz a observação, se diminuiu a coloração é adipoxantose. Se a coloração se manteve, é icterícia. Tá? Então, são essas três formas de diferenciar aí a adipoxantose da icterícia, logo a gente vai falar um pouco mais de icterícia. Outro dos pigmentos, né, exógenos, eles podem entrar via respiratória, né, que são chamados, esse grupo, né, de acúmulo aí de pigmentos no pulmão é chamado de pneumoconioses, tá? É um termo genérico que é indicado para a inalação de poeiras minerais ou orgânicas que atingem os pulmões ou os linfonodos, né, principalmente linfonodos mediastínicos, tá? Então a gente tem aí vários. Uma é a antracose, que é o pigmento de carvão, a silicose, que é a sílica, a asbestose, que é o pigmento do amianto, né, o amianto quando se acumula, calcinose, que é o pó de mármore, e cuprose, que são os sais de cobre. Né? Então, quando ocorre aí o acúmulo dessas substâncias, vai ocorrer esse processo. Então, falando aqui um pouco, né, então, do carbono, né? A antracose, né? Então, macroscopicamente, a gente vê pequenos pontos pretos, né, dispersos sobre a superfície também pelo parênquima pulmonar, bem como nos linfonodos, principalmente os linfonodos que drenam a região do pulmão, ali os mediastínicos, como eu falei. E microscopicamente a gente vai ver esses mesmos grãos enegrecidos nos alvéolos, nos septos interalveolares e no interior dos macrófagos. Então, essas são as características aí que a gente consegue encontrar na macro e na microscopia da antracose. Então, aqui uma imagem que mostra um pulmão, ó, todos esses pontinhos pretos que a gente vê na pleura aqui é antracose, tá? E quando a gente vai para a microscopia, né, a gente vê essas partículas, né, de carbono aí fagocitadas por macrófagos no tecido conjuntivo, normalmente perivascular ou peribronquial também, né, no BALT, né, que é o tecido linfóide associado aos bronquíolos, brônquios e bronquíolos. Então a gente pode visualizar isso, como a gente vê aqui, ó, um bronquíolo e ao redor do bronquíolo tem esse pigmento preto aqui, né, às vezes meio amarronzado aqui, que a gente consegue visualizar. Ó. Nesse outro caso também, ó, vários pontos pretos menores aqui, né, um pouco mais difícil de visualizar, mas a gente consegue visualizar na macro. Na necrópsia a gente visualiza quando tem um quadro de antracose e ao redor aqui de vasos, no tecido, né, conjuntivo, os macrófagos contendo esse pigmento preto. Tá? Assim como a gente pode encontrar nos linfonodos, como eu falei ali, tá a traqueia, os linfonodos mediastínicos aqui, ó, um bem preto, né, indicando que tem bastante pigmento de carvão aqui nesse local, né, nesse linfonodo, e quando a gente vê na microscopia, ó, vai ver ninhos, né, contendo uma grande quantidade de macrófagos com esse
pigmento preto ali também, né? Então, provavelmente aqui um outro caso, não é o mesmo, mas mostrando aí a macro e a microscopia. Então, quanto aos outros pigmentos, né? Então, a antracose não causa nada no pulmão, né? Então, o pulmão está normal, a gente vê o pulmão funcionando perfeitamente, tá? Agora, outras poeiras, por exemplo, a silicose causa uma reação lá. Então, é uma poeira, ela causa uma reação imunológica e contra esse pigmento ou esse material que está lá dentro, né, vai ser fagocitado, vai ter uma fibrose nesse local, então a gente vai ver grande quantidade de fibras de colágeno, né, e algumas partículas, essas fendas aqui que são semelhantes aí às fendas de colesterol, mas que no fundo são a sílica, né, partículas de sílica que estão aqui em meio a esse tecido conjuntivo, tá? Então aqui a gente vê então alvéolos comprimidos que não vão funcionar direito e congestão de capilares, obviamente, por esse material ocupar espaço e ter uma reação ali nesse local, tá? Quando a gente vê, tá em dúvida se aquilo é silicose ou não, vai ver na luz polarizada e vai ter essa coloração meio amarronzada aqui, né, marrom avermelhada desse material, né? Então ele vai estar corado lá, vai polarizar, né, na luz, quando a gente vê no microscópio de luz polarizada, certo? Então, e aqui a gente vê um macrófago ó, tentando fagocitar esse material, né? Mas eles rompem normalmente, essas células rompem e vêm mais células, então por isso ocorre uma reação. É uma reação imunológica contínua, não é só num determinado momento, né? Que aquilo fagocita e fica isolado ali, não, mas vai reativando aquele processo inflamatório e aí acaba ocupando espaço naquele local. Então esse é um problema aí da abestose, tá? Aqui tem uma foto, né, onde o animal ele aspirou pigmento de carvão e pigmento de amianto, né? Então tem as duas coisas, tem a asbestose e tem a antracose, né? Tem macrófagos aqui tentando fagocitar esse material ainda, né? Uma reação aí do local, né? Nesse local aqui. Então alguns desses aí, por exemplo, a abestose principalmente, e outros lá também, poeira de mármore, pode causar reação no pulmão, né? Então não é inerte, né? Aquela poeira não é inerte, não é só fagocitada, né? Ela causa uma reação no pulmão, pode prejudicar aí a respiração, ok? Então, outra aí é a tetraciclina, né? Então, a tetraciclina, então, quando os animais muito jovens, né, recebem tetraciclina, esse pigmento da tetraciclina, que é amarelado, ele pode se acumular nos ossos e nos dentes, né? Então, quando esse animal cresce, vem o dente permanente, que antes era um botão embrionário lá, né? Ou quando o crescimento desse dente permanente, a gente pode ver essa dentição amarelada. Assim como os ossos, né? Alguns ossos, dependendo da quantidade, podem ficar amarelados também. Então a tetraciclina vai se acumular dessa forma. Quando foi dado em animal muito jovem, durante o crescimento dos dentes e nos ossos, pode acumular aí esse material, ok? Passando então aos pigmentos aí endógenos, né? O primeiro deles aí é a melanina. Então esses aqui são aqueles que estão no organismo, né? São alguma falha do metabolismo, alguma coisa. Depois a gente tem a lipofucsina e similares e depois os pigmentos hemoglobínicos, que é uma classe de pigmentos, né? A hemosiderina, a bilirrubina, a porfirina e a sulfa-meta-hemoglobina. Então, estamos falando agora já dos pigmentos endógenos lá dentro. Vamos começar pela melanina. Então, é um pigmento de alto peso molecular, ele é insolúvel nos solventes comuns, sofre uma oxidação pela água oxigenada, então se a gente quiser retirar ele de algum tecido, a gente pode jogar essa água oxigenada, né, fazer uma reação e aí retira, né? Ou para ter certeza, né, de que aquilo é melanina, e é responsável pela coloração da pele, cabelo, íris, né, todas as colorações aí. E serve de proteção contra a luz ultravioleta. Ele protege, né, fica acima no núcleo ali dos queratinócitos, protegendo o núcleo dos queratinócitos da incidência da luz ultravioleta, das luzes ultravioleta, né, dos raios ultravioletas, tá? E também serve para absorção de calor e é sintetizada pelos melanócitos, né? Então a melanina, a síntese de melanina no retículo endoplasmático rugoso, né, ele
sintetiza uma enzima chamada tirosinase. Fica em forma de vesículas, né? Junta com outras proteínas do retículo endoplasmático rugoso, formando o melanossomo, né? Esse melanossomo, veja que o melanócito aqui, né, é produzido no retículo, a melanina no retículo endoplasmático rugoso, mas ele tem prolongamentos aqui, ele vai liberando esse pigmento para as células que vão ficar na camada, na porção apical da célula, ou seja, acima do núcleo, né? Aqui a porção basal, lâmina basal, e lá a pele, né? Então, para proteger o núcleo aí da incidência dos raios ultravioletas, tá? E essas vesículas são chamadas de melanossomos, né? Ela tem um pH mais ácido e essa melanina ela é polimerizada em 4 fases. Então pode ocorrer alguma falha na polimerização aí dessa melanina em alguma dessas fases, né? Ou até lá na síntese da tirosinase. Então pode ocorrer vários problemas aí na sintetização de melanina e ocorrer a falha, ou total ou parcial aí na formação aí da melanina em alguns animais, que a gente já vai ver em seguida, tá? Certo? Então, aqui o esqueminha, né, como eu falei, mostrando ali que ela sempre fica acima do núcleo, ela é sintetizada, esses prolongamentos aí, então tem, obviamente, muito menos melanócitos do que queratinócitos, né, e um melanócito aí consegue liberar a melanina, ó, ela fica acima, né, os grânulos ficam acima do núcleo aí, protegendo da incidência dos raios ultravioletas, tá? Então, quais são as patologias relacionadas? Primeiro, ao excesso de melanina, né? Tem neoplasias primárias dos melanócitos, né? Um pouco mais difícil de ocorrer, né? Não é tão comum, mas temos os melanomas, ou os melanossarcomas, ou alguns na veterinária se chamam mais de melanomas e melanocitomas, os benignos, né? E melanomas são os malignos, tá? É um pouquinho diferente da nomenclatura que se usa na medicina humana, tá? E em casos patológicos, na micro, a melanina ocorre no interior dos macrófagos, né? E a gente vai encontrar dentro desses macrófagos, né? Que são os melanófitos. Então, além dos melanócitos, nos macrófagos, que são chamados de melanófagos, tá? E temos outra aí, a melanose maculosa, que está presente em muitos tipos de lesões crônicas, né? Exemplo, as endocrinopatias, lesões da adrenal, onde ocorre a estimulação desses melanócitos, eles acabam produzindo e aí eles chamam de melanose maculosa, são manchas escuras que ocorrem na pele, em diversas regiões da pele aí dos animais, tá? E no humano, obviamente, também, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos melanomas aí. É a multiplicação autônoma e desordenada de melanoblastos e melanócitos. Ela é encontrada com maior frequência na pele, na boca e nos olhos, né? O melanoma da boca ele é mais agressivo, dos olhos, claro que causa cegueira e vários problemas, né? Mas o da boca é mais agressivo. E qualquer lesão pigmentada que altere a coloração, que apresente crescimento ou sangramento, deve ser estudado histologicamente. Então, deve-se mandar para a histologia para verificar se é um melanoma ou um melanocitoma, né? E a gente tem ainda, para agravar isso, os melanomas amelânicos. O que é isso? É uma multiplicação autônoma de células de melanoblastos e melanócitos, mas não ocorre por não ter a diferenciação até o final lá do melanócito, né? Não ocorre a produção de melanina. Então, tem as células lá, mas elas não produzem a melanina, né? Então, a gente tem esses melanomas amelânicos aí que podem ocorrer. O cavalo tordilho ocorre com bastante frequência aqui na região da cauda, né? No períneo aqui a gente consegue visualizar, né? Esse melanoma, ó, cheio de nódulos escuros, pretos, e aqui numa outra região da pele de um outro animal a gente vê também uma área bem pigmentada, bem escura, né? Irregular, né? O que indica que não é um tumor tão benigno, né? Vamos dizer assim, e apresentando nessa coloração bem escura, né? Que faz a gente suspeitar que é um melanoma também, ok? Aqui a melanose maculosa, como eu falei, né? São manchas, né, pretas que ocorrem, né? Irregulares aí, normalmente espalhado por todo o corpo do animal, mas normalmente podem ser simétricas também, por ter uma causa endócrina aí, né, nesse caso, ok? Então, outra dos endógenos aí é a melanina, né? Desculpe, voltando na melanina, a presença de melanina em locais onde normalmente não encontramos. O que acontece, né? Isso é chamado de
melanose, né? Então essa é a melanose, é um problema onde a melanina aparece em locais onde ela não estaria normalmente, né? Ou não é necessária para proteger, por exemplo, dos raios da incidência de raios solares. Exemplo, a pleura, o endocárdio, a cápsula de Gleason, em meninges, né? E muitas vezes pode ocorrer manchas em forma de tabuleiro de xadrez. É mais frequente a gente encontrar animais jovens, mas podemos encontrar animais adultos também, sem problema nenhum, e não tem nenhum significado clínico, né? Então é um achado de necrópsia essa melanose, certo? Então lá na aracnoide de animais pretos, né, por exemplo, ovinos da raça Suffolk ou até bovinos que têm a coloração preta, a cara preta, na mucosa oral de algumas raças como os bovinos Jersey e cães Chow Chow podem encontrar na língua ou também até no esôfago, né? E esses depósitos aí congênitos são chamados de melanose congênita, né? Pode ocorrer também em pulmões e aorta de bovinos, ovinos e suínos, e sem efeito nenhum, sem efeito adverso, sem sinal clínico nenhum para o animal, né? Vai ser somente um achado lá no momento da necrópsia, né? Então, ó, aqui as manchas como tabuleiro de xadrez, como a gente falou antes, né? Na pleura, então, é bastante comum encontrar esse material, aqui em menor quantidade, nesse outro caso mais espalhado. E vejam que tem colorações diferentes, né? Uma coloração mais escura, provavelmente uma maior concentração de melanina, e uma coloração acinzentada, um pouquinho mais claro, com uma maior concentração. Na meninge também a gente pode ver isso, né? Diferenças de tons aí no tecido conjuntivo da meninge. A gente pode encontrar no útero também, né? Essa melanina, né? Então, em forma de nódulos, né? Lá, pequenos nódulos lá na placenta também, né? No endométrio, e também aqui, ó, na região da pelve renal, né? A gente encontra essa melanina, né? Então, formando a melanose em um local onde não estaria comum. Então, temos que diferenciar da pseudomelanose, né? Que é a falsa melanose, que é uma coloração devido a uma alteração pós-mortem, que a gente vai ver numa próxima aula que temos sobre alteração pós-morte. Então, vai ter que diferenciar a melanose da pseudomelanose, tá? Ok? Outra lesão que pode encontrar pelo excesso, né, de melanina é a acanthosis nigricans, tá? Ocorre nos quadros de dermatopatia, principalmente nos cães. Ocorre hiperpigmentação, ou seja, a pele fica mais pigmentada, mais escura. Ocorre alopecia e normalmente de forma simétrica, né, nas axilas, face interna da coxa, escroto, abdômen e região inguinal. A pele ela fica mais rugosa, fica mais dura, tá? Um pouco áspera e com um odor desagradável. Microscopicamente vai ter acantose e hiperqueratose. O que é acantose? É espessamento, né? Espessamento da pele. Então a pele fica mais espessa, as camadas da pele ficam mais espessas, como a gente vê lá na histo, né? Então vai ficar mais espessa, e hiperqueratose é o aumento da camada de queratina, né? Então a camada de queratina também fica aumentada nesses locais aí, ok? Tá? Então agora nós já falamos bastante do excesso de melanina, né? E agora vamos falar um pouco das patologias relacionadas à falta de melanina, né? Então, ok, falamos da melanose lá, que é as melaninas em locais onde não está, e aqui a gente vai falar então da falta de melanina. Uma delas é o albinismo, né? Que é a despigmentação generalizada da pele por deficiência congênita na síntese de tirosinase. Ocorre, já foi descrita no cavalo, coelho, cães e gatos, né? E o melanócito ele está presente ali, porém ele não consegue sintetizar principalmente a tirosinase lá, que é nas primeiras fases da melanina, e aí não produz a melanina, tá? Então a gente vê que quando ocorre esse problema não é só na pele, na íris, né? Então os pelos, obviamente, a pele, mas a íris também, os locais onde teria melanina, não vão estar presentes, tá? Ok? Então, de forma generalizada isso, tá? E a gente pode ter essa falta de melanina também localizada, né? Então, uma delas aí é o vitiligo, que ocorre nos animais também, é uma acromia, né? Então, sem cor, a pele fica sem cor localizada, normalmente adquirida e irregular, e é mais comum a gente encontrar nos equinos, e às vezes encontrar em regiões de junções mucocutâneas, como por exemplo, lá no prepúcio, na região da boca, região da narina, vulva,
né, períneo, ânus ali pode acontecer também. Então, mas pode acontecer também em qualquer outro local, ok? Outra é as leucotriquias, ou leucotríquias, tá? É a despigmentação de pelos em animais senis, pode ocorrer no homem, equino, cães e gatos, né? E pode ocorrer também por deficiência nutricional ou um problema, né, na metabolização de cobre ou do ácido pantotênico. Então ocorre os pelos de ficarem claros, né, em alguns locais. Não só animais senis, tem pessoas, né, e animais que têm manchas, né, onde a pele está pigmentada, mas os pelos ficam brancos, né? Então isso pode acontecer também, ok? Mesmo em pessoas mais jovens, né? Outra aqui são as acromias cicatriciais, tá? E é decorrente da exaustão dos melanócitos ou da sua destruição, tá? Normalmente quando tem cicatriz, né? Ou agressões constantes naquele local da pele, os melanócitos morrem naquele local e aí a cicatriz que se forma ali não tem cor, né? Então fica com uma coloração diferente do restante da pele. Então isso é comum acontecer também, essas acromias cicatriciais nos animais também é comum ocorrer esse processo, ok? Tá? Passando aí para o outro pigmento, é a lipofucsina. A lipofucsina é chamado de pigmento de desgaste, né? Então é um complexo lipídio que é resultado dos resíduos não digeridos e não eliminados do lixo celular. Então, normalmente é um complexo fosfolipídico, é da membrana, né? A membrana é uma membrana fosfolipídica. Então, organelas, membrana celular, membrana nuclear, que é formada por fosfolipídios, quando elas não são metabolizadas ou não conseguem ser metabolizadas, ela acaba se acumulando lá dentro da célula, tá? Então, pode ocorrer em condições de senilidade, também de caquexia, e aí, nesse caso, é chamada de atrofia parda. Né? Por que parda? Porque nesses locais, nesses órgãos, acaba ocorrendo, ficando numa coloração amarronzada. Né? Então, eles ficam com a coloração amarronzada. Então, coração, músculo, neurônios lá no fígado também pode ocorrer, fica semelhante ao pigmento seróide, né? Só que há diferenças, né? O seróide vai ocorrer em alguns locais, ocorre em animais também mais jovens, e esse aqui com animais mais velhos, e é um acúmulo da lipofucsina mais lento, né? Na microscopia a gente vê grânulos pardos, amarelados ou marrons distribuídos pelo citoplasma dessas células. Então, principalmente músculo cardíaco, né? Nos neurônios também a gente vê que são células estáveis, né? Células que não morrem. Então, vai ter o acúmulo ao longo da vida desse material lá nessas células, né? No fígado também pode ocorrer o acúmulo dentro dos hepatócitos, ok? Então, na macroscopia a gente vê essa coloração, obviamente aqui é um quadro bem extremo, né? Coloração amarronzada aí no tecido, né? E na micro, no HE, fica um pigmento marrom dourado a marrom escuro ao redor do núcleo, normalmente é perinuclear. Ele tem uma autofluorescência, a gente colocar na luz fluorescente ele vai ficar amarelo ouro, e coloca uma coloração, né, com corante para gordura, ele cora bem. Ele é PAS positivo, então a reação do ácido periódico de Schiff, né, que é o PAS, ele vai ficar positivo, ele vai ficar com uma coloração fúcsia, né, que o pessoal chama um roxo bem forte, né, e também ele tem ácido resistência. Se a gente fizer essa coloração de Ziel-Nielsen, que cor que ele vai ficar? Vermelho, né, assim como as bactérias álcool-ácido resistentes, né, então ele vai ficar avermelhado. Então, ele tem uma importância porque ele é um indicador de idade celular e é um diferencial do seróide, né? A gente tem que fazer o diferencial do seróide, tem várias características lá, tanto do ponto de vista clínico, né, como patológico também, que ocorre nessa diferenciação aí nesses locais, né? Então, aqui o pigmento, ó, próximo de núcleo, aí nas células, né, musculares aí, cardíacas, a gente vê ao redor esse pigmento aí, a lipofucsina. E na microscopia eletrônica a gente vê o núcleo e esse pigmento aqui ao redor do núcleo aqui, dissecando também essas fibras, né, as fibras, né, musculares ali no citoplasma aí da célula, ok? Então, é isso que a gente vê. E aqui um quadro ali do seróide, né? Então, o intestino não é comum,
não são células estáveis, né? São células que estão em constante renovação, mas quando ocorre um problema, aí ele acaba se acumulando esse material e dando aquela mesma coloração marrom que a gente vê lá na lipofucsina, aqui no intestino de um canino, né? Então a gente vê a diferença aí da serosa aqui do tecido conjuntivo com a parte, a gordura aqui ao redor, tá? Então, dentro dos endógenos ainda, vamos lá para os pigmentos derivados da hemoglobina, né? A hemoglobina é o pigmento que dá a coloração vermelha à hemácia, se alguns não lembram, né? É responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico lá, né? No pulmão, a troca, né? Que ocorre, e é constituída por duas frações, a globina e um radical M, né? E a partir desse metabolismo, dessa hemoglobina, quando ela não é utilizada mais, né? Essa hemácia é destruída por algum motivo, a gente vai ter alguns pigmentos, que é chamada hemosiderina e bilirrubina, né? Que eles vão ser eliminados aí, algum, né, para reciclar e outro para ser eliminado aí do organismo, como vocês sabem lá da bilirrubina, né? Então ali as hemácias, né, lá dentro do macrófago e a hemácia é fagocitada e aí a gente vai ter hemoglobina, que são as hemoproteínas, né, o segmento M, junto com a oxigenase ele vai sofrer a redução para biliverdina, pela biliverdina redutase bilirrubina, e essa bilirrubina vai ser conjugada com a albumina e vai cair no plasma, né? E vai até o fígado lá, né? Lá no fígado, lá no hepatócito, vai se ligar uma proteína Z, vai se ligar também ao ácido glicurônico e uma enzima lá, a glicoroniltransferase, né? Vai se transformar em glicoronato de bilirrubina e se ligando a uma proteína transportadora vai ser eliminada através dos canalículos biliares, né, das vias biliares por bilirrubina, né? Então, vai sair lá no duodeno e aí sair nas fezes. Ela é responsável por dar a bilirrubina coloração nas fezes, a coloração marrom nas fezes, marrom avermelhada aí, alaranjada, né, desculpe, nas fezes é característica aí da bilirrubina, né, certo? Ok? Então, quando tem algum problema aí, né, lá nessa ligação, então só para vocês terem uma ideia que a hemoglobina, quando se liga ao oxigênio, é a oxihemoglobina, né? Então tem esse papel aí. E quando ela se liga ao CO2, né, trocado aí é carmamino hemoglobina, né? Então a gente vai ter isso. E essas ligações são fáceis de ser feitas e desfeitas, né? Vamos dizer assim, elas são fáceis de ser revertidas, né? Agora tem uma que não é, quando ela se liga ao monóxido de carbono. Essa é uma ligação mais estável e aí a gente chama de carboxihemoglobina, né? E esse é responsável por matar, né, a pessoa, um animal, quando inspirar muito monóxido de carbono, né? Fica numa garagem fechada ou num lugar lá que tem um monóxido de carbono em grande quantidade e aí vai ocorrer esse processo aí, tá? E tem um outro aí, a metahemoglobina, onde tem alteração na composição do ferro e aí não tem uma ligação adequada com o oxigênio, né? Então, aí a gente vai ter a metahemoglobina. Então, não ocorre essa ligação aí. E ocorre também, como eu falei lá na pseudomelanose, um processo é o seguinte, a degradação da hemoglobina, ela se liga aí ao ferro, se liga ao sulfeto de hidrogênio, dando origem a sulfeto férrico. Esse sulfeto férrico tem uma coloração preta, né? E dependendo da quantidade fica meio acinzentado aí no tecido e dá origem à pseudomelanose. Então a gente viu que a melanose era uma coloração no tecido também preta, acinzentada ou preta, né? E aí na pseudomelanose a gente também tem esse problema. Só que isso aqui ocorre quando, né? Da onde vem esse sulfeto de hidrogênio? Das bactérias da putrefação. Então depois que o animal morre, isso é uma alteração pós-mortem, tá? A gente vai ver isso com mais propriedade lá mais à frente quando falar das alterações pós-mortem, tá? Em outra aula, ok? Então, outra aí é a sulfometahemoglobina, né? Que são o gás das bactérias nas fezes aí. Então, o sulfeto de hidrogênio ligado ao ferro vai dar o sulfeto férrico, então, formando aí a pseudomelanose, tá? Ok? Então podem dar gases também, né, nas fezes por esse motivo aí formar, né, gases no intestino também
por esse motivo, ok? Então, falando da hemoglobina, da onde que ela vem? Da ruptura das hemácias, né? O processo chamado de hemólise, lise é destruição, hemo, sangue, né? De eritrócito, então a principal célula do sangue, então a hemólise é a destruição dos eritrócitos. A hemoglobina no plasma vai causar hemoglobinemia, nos tecidos vai causar imbibição hemoglobínica, que a gente vê nas alterações pós-mortem também, e na urina, hemoglobinúria, né? Quando a gente tem as fezes hemorrágicas, mas que essas hemácias já foram digeridas, eles vão dar uma coloração escura nas fezes, quase preta, né? Marrom escuro a preto. Isso é chamado de melena, tá? Certo? Então, tem outros locais também, né? O Strongylos vulgaris, que é um parasita, vocês devem ter visto lá com o professor de parasitologia, que causa uma lesão intestinal, né? Ele migra no tecido ali e ele, como usa hemoglobina, né? Se alimenta de sangue, né? Junto com os gases sulfurosos lá do intestino, ele vai causar uma pseudomelanose, só que na parede do intestino. Isso é chamado de hemomelasma ilei, porque é na região do ilho onde este parasita se concentra. Então a gente vai ter essa coloração também nesse local lá, mais localizado, né? Mas também podemos ter provocado pela hemoglobina, ok? Então a hemoglobina, né, quando a carmaminohemoglobina pode dar uma coloração azulada, né, na pata dos animais. Aqui um gato, né, com cianose, ele não conseguiu respirar ou teve o monóxido de carbono, uma grande quantidade de monóxido de carbono que ficou ligada à hemoglobina e aí ocorreu essa coloração azulada, né? A gente consegue ver aqui nas patas, tá? Ok? Aqui a metahemoglobina pela intoxicação por cobre em ovino, então deixando a urina numa coloração praticamente preta, né? E quando a gente compara o rim de um animal normal com um rim de um animal que teve intoxicação por cobre, a gente vai ter também essa grande quantidade de metahemoglobina ali, que ela é nefrotóxica, né? Obviamente vai causar uma lesão renal, então, e a coloração escura aqui no rim, tá? E nesse outro aqui em menor quantidade, um pouquinho, a gente vê também no córtex aqui, né? Essa metahemoglobina aí causando lesão renal e pigmentando todo o córtex aqui nessa região dessa coloração mais escuro, marrom escuro, quase preto aqui, né? Nesse local, ok? Aqui o hemomelasma ilei, ó, então vejam na serosa lá o que a gente vê, essa coloração preta, né, na serosa aqui do equino. Então o hemomelasma ilei é provocado pelos Strongylos lá, né, então sulfametohemoglobina com os gases do intestino junto com a hemoglobina aqui, né, provocada aí pela lesão do parasita, a gente vai ter essa coloração escura, ok? Tá? Então, falando agora um pouquinho dos outros pigmentos. Um é a hemosiderina, é um pigmento amarelo, marrom ou dourado. Ele tem a forma granular ou também cristalina, né, de forma de cristais, e é formado principalmente por ferritina, né, é o principal componente aí. E é causada pelo excesso local ou sistêmico de ferro. Então, quando ocorre muita destruição de massa naquele local, a gente pode ter o acúmulo de hemosiderina em qualquer órgão ou tecido. Pode ocorrer até na pele, no subcutâneo, em alguns locais onde teve um traumatismo, hemorragia, assim por diante, tá? Então, quando está em grande quantidade, a gente vai chamar de hemosiderose, né? Então, pode estar também presente em linfonodos, no baço, onde ocorrer a destruição, né, dessas hemácias, né? Que é o processo chamado de hemocaterese, que é a destruição das hemácias velhas, quando ocorrer em grande quantidade, também pode acumular essa hemosiderina lá. Então ele é fagocitado por macrófagos, que são os hemosiderócitos ou os siderócitos, não causa dano às células, né? E qual é a importância? Ela é um indicador de que houve uma destruição local ou sistêmica de hemácias em grande quantidade e aí sobrepujou, né, a capacidade, né, do organismo de metabolizar esse ferro e ele acabou se acumulando em alguns locais, em alguns órgãos, ok? Então, pode ocorrer no baço ou no fígado, né? Aqui nos casos de anemia infecciosa equina, infecções por hematozoários, né? Então, os protozoários que afetam as hemácias aí em grande quantidade pode causar isso. E após transfusão de sangue incompatível, a gente pode encontrar também nesses dois locais, no fígado e no baço.
Quando a gente encontra no pulmão, ele é um indicativo de que esse pulmão teve um processo de congestão crônica. O que é congestão? Acúmulo de sangue lá naquele órgão. Esse sangue começa a extravasar, sai um pouquinho de sangue dos órgãos, né, por diapedese, dos vasos, desculpe, por diapedese, acaba se acumulando no interior de macrófagos, né, obviamente, os macrófagos fagocitam, né, dentro lá dos alvéolos, e aí a gente tem esse pigmento aí marrom dourado no interior dos macrófagos, né, lá no pulmão. Então, isso ocorre quando? Quando a gente tem uma falha cardíaca, né, o coração não consegue bombear, uma insuficiência cardíaca, e esse coração acaba, então, acumulando esse material aí nesse local, tá? E é chamado daí de células do vício cardíaco, quando a gente vê macrófagos em grande quantidade, com hemosiderina em grande quantidade no pulmão, então é as células do vício cardíaco. Aqui esse outro caso, um pouco menor quantidade, mas também, né, as células do vício cardíaco dentro do pulmão, ok? Então a hemosiderina é dourada, né, como a gente viu, e como é um pigmento baseado no ferro, se a gente ficar em dúvida de que seja outra substância ou semelhante a outra substância, o que a gente vai ter? Aqui tem uma coloração chamada de azul da Prússia. Essa coloração ela serve para a gente confirmar que é hemosiderina, é uma coloração diferencial para ferro. Então, se eu estou na dúvida de que é ferro ali, que é hemosiderina, nesse local, eu uso essa coloração do azul da Prússia e fica azul. Esses grânulos dourados ali vão ficar azul e vai confirmar que é ferro, né, que é a hemosiderina nesses locais. Aqui a gente pode ver uma lesão onde teve hemorragia no encéfalo aqui e esse pigmento meio amarronzado, né, aqui nessa região, que quer dizer que essa hemorragia já é antiga, né, já é uma hemorragia já de bastante tempo, tá? Aqui em outro local, né, também hemorragia no útero, né, a gente consegue ver também em locais de hemorragia esse pigmento marrom dourado aí no interior de macrófagos, ok? Aqui no fígado, né, a gente pode ver, ele se acumula também no fígado, dá essa coloração meio amarelada aí, né, amarronzada aí no fígado, né, uma coloração um pouco diferente aí pelo acúmulo desse material, tá? A hemosiderina, né, então a gente tem também alguns derivados, ou algumas variações aí, que uma delas é chamada de hematoidina, um pigmento amarelo acastanhado, a laranja avermelhado, que é derivado da hemoglobina, mas livre do ferro, né? Então é formado pelas células fagocitárias após a digestão das hemácias, né? Na microscopia ele pode ser cristalino e também polariza na luz, né? Então, quando tem hemorragias mais antigas, às vezes com presença ou não de bactérias, né, pode ocorrer essa presença da hematoidina, né, nesses tecidos aí, nesses locais. Aqui no encéfalo a gente vê nesse local aqui esse pigmento bem amarelado aqui, né, mais alaranjado aqui nesse local, que é bem característico desse local, desse pigmento. Então, aqui a hematoidina, na microscopia, né, a gente vê entre as fibras, né, de colágeno ou no interior de macrófagos também vai ver esse pigmento mais amarelado. Então ele não é tão marrom dourado quanto a hemosiderina, então mais amarelado aí, mais de outra cor aí, e aqui em forma de cristal, ó, dentro do macrófago, no maior aumento, e aqui também entre as fibras musculares e aqui espalhado no tecido aí esses cristais aqui, né, que a gente consegue visualizar. Então pode ocorrer com a presença ou não de bactérias, mas quando ocorre o processo de hemorragia ou hemólise, né, também nesse material, ok? Passando ao próximo, né, o nome é um pouquinho semelhante, mas é diferente, é chamado de hematina, né, o outro era hematoidina, né, então aqui é a hematina. A hematina pode ter duas origens, né, ela pode ser o pigmento de formol e um pigmento parasitário. O pigmento da formalina é quando a gente tem um formol, quando ele não está bem tamponado. O formol mais velho, ele forma as moléculas, ele fica mais ácido, ele forma cristais lá, e esses cristais eles reagem, né? Esse formol ácido lá, ácido fórmico, ele reage com o ferro das hemácias e faz esse pigmento preto. Então vejam aqui, onde é que a gente está vendo isso? Onde tem sangue, né? Dentro do vaso aqui, com hemácias, né? Algumas devem ter se rompido e liberado o ferro, e a gente vê esse pigmento escuro aqui, tá? E também podemos ver esse pigmento quando a gente tem
parasita. Então, quais são os principais parasitas, né? A facíola. Então, a gente vê bastante a hematina parasitária nos quadros de facíola. Ela vai migrando lá nos canalículos biliares e vai deixando esse material, né, escuro aí devido ao metabolismo aí das hemácias, né, que ela ingere, né, e acaba então eliminando as excretas dela, fica com essa coloração preta. Então, no tecido a gente vai ver essa coloração preta aqui localizada, ok? Pode ocorrer também quando tem hemoglobina reagindo com ácido clorídrico, né? Lá do ácido clorídrico do estômago, né? Então, na região do estômago aqui, ó, a gente tem esse pigmento de coloração preta, né? Acumulado aqui nessa região. Então, pode ser com ácido fórmico lá, hemoglobina mais o ácido fórmico, que daí é um artefato, como a gente viu aqui do formol, né? O pigmento de formalina, ou com o ácido clorídrico lá do estômago também, a hemoglobina com ácido clorídrico, não precisa fixar, né? Nesse caso aqui a gente vê essa pigmento também de coloração negra, ok? E aqui o parasitário, onde o parasita migra, vai deixando os seus rastros lá com esse pigmento preto. Então, o mais comum é na facíola hepática, tá? A gente encontrar esse material, essa hematina parasitária. Mas outros parasitas também podem deixar, mesmo que em menor quantidade, em outros órgãos também, né? Aqui está mostrando o fígado, mas a gente pode encontrar em outros órgãos, né? Como o pulmão, e a cavidade abdominal, né? Com migração errática em outros locais também, ok? Tá? Então, o metabolismo da hemoglobina, né? A hemácia tem um tempo de vida em torno de 70 a 60 dias, varia aí com a espécie, né? E elas são destruídas, que o processo de destruição é chamado de hemocaterese, no baço, fígado, linfonodos e também na medula óssea, né? Por esse sistema fagocítico mononuclear. E ela é separada em globina, ferro e a porfirina, né? Então, desse material, né? Quando ela está separada, a globina é reaproveitada pelo organismo, é uma proteína. O ferro origina o pigmento hemosiderina e a porfirina origina o pigmento bilirrubina, né? Certo? Então, a bilirrubina aqui é um subproduto normal do metabolismo da hemoglobina, né? Que está isento de ferro e é responsável pela cor da bile, né? O pigmento biliar. E quando ele está em excesso, ele vai causar o quê? Um processo chamado de icterícia, né? Então, ele é causado pela elevação dessa bilirrubina circulante e ela começa a depositar nos tecidos, né? Então a gente vai, como viu antes lá, a diferença da adipoxantose para a bilirrubina, ele começa a depositar nos tecidos, tá? E aí a gente tem 3 tipos de icterícia, pré-hepática, a hepática e a pós-hepática. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então aqui estão as hemácias, elas foram fagocitadas lá no baço e na medula óssea e originou esse pigmento aí, o M, né, e a bilirrubina. Então essa bilirrubina ela vai ser ela volta para a circulação e vai ser eliminada lá no rim na forma de urobilina, mas isso é uma pequena porcentagem, se não me engano em torno de 10% ou até menos, tá? E a outra vai ser eliminada lá via vesícula biliar, né, o canalículo biliar, até o duodeno e vai ser eliminada por estercobilina. Uma parte dessa aqui também é reabsorvida e vai lá se formar lá por urobilinogênio, né, de novo lá e eliminada lá pelo rim, ok? Tá? Então, a hemólise, né, excessiva vai causar um aumento dessa bilirrubina, que ela pode ser indireta, né, ou, na verdade, nesse caso é indireta, não conjugada, ela não está ligada a outras proteínas de carreamento, tá? E ocorre, então, a incapacidade dessa metabolização hepática, né? Ou seja, então tem um excesso de bilirrubina chegando lá no fígado para ele metabolizar, e ele não consegue metabolizar, ok? E a outra parte é a icterícia hepática, né? Então, que é uma consequência direta na lesão do hepatócito com diminuição da capacidade funcional por intoxicações, infecções ou neoplasias. Então, ocorre diminuição da capacidade de metabolização e excreção, ocorre uma hiperbilirrubinemia também não conjugada. Então, o fígado, os hepatócitos não conseguem conjugar, metabolizar essa bilirrubina e ela acaba sendo acumulada aí nos tecidos, tá? Ocorre então a tumefação dos hepatócitos com bloqueio de canalículos biliares e aí a gente tem a hiperbilirrubinemia conjugada. Então a icterícia hepática, na verdade, a gente tem 2 formas de bilirrubina,
né, a bilirrubina aqui não vai estar conjugada uma parte e outra parte vai estar conjugada, tá? Então, uma parte vai ficar presa lá no fígado e outra parte ainda não vai ser metabolizada lá para o fígado, ok? E o terceiro tipo, após hepática, ocorre a compressão de canalículos intra ou extrahepáticas com acúmulo da bilirrubina e reabsorção no fígado. O que ele está falando extrahepática aqui? Pode ser lá no colédoco, né? Uma obstrução lá no colédoco, lá no intestino, lá na entrada lá do colédoco, ocorre então um acúmulo dessa bilirrubina. Aí vai ocorrer a diminuição do urobilinogênio, ou seja, a urina vai ficar clara também, né? Não fica aquela coloração amarelada e as fezes não vão ter cor, né? Então ocorre esse processo aí nesse caso. Então aqui a gente compara um animal normal, logo abaixo, e um animal com excesso de bilirrubina, aqui vejam que só o pulmão mais ou menos está mais claro, mas o resto, todos os tecidos com essa coloração amarronzada aqui, né, que é característica, né, laranja, né, a bilirrubina, mas ela com o passar do tempo vai acumulando e vai oxidando, né, e fica com essa coloração mais escura aqui, né? E a icterícia a gente vê então o que? Em todos os tecidos, né? No tecido subcutâneo, gordura, nos olhos aqui do animal, né, nas mucosas, a gente vai ver no interior dos vasos, né, na íntima dos vasos, aí a gente vai ver, e no fígado, né? Então o fígado, ele tem que ser utilizado, lembram, para o diferencial lá da adipoxantose, né? Então aqui no fígado vai estar com esse problema também. O que a gente vai ver lá no fígado quando tem a bilirrubina, né, ou a bile também acumulada? É um processo chamado de colestase, ó. Então essa bile aqui está acumulada nos canalículos biliares, como a gente está vendo aqui, ó, entre os hepatócitos e também no interior de hepatócitos, tá? Ó, aqui tem um hepatócito grandão e lá dentro dele a gente vê esse pigmento marrom dourado, aqui perto do núcleo também esse pigmento marrom dourado. Então esse processo, quando eu tenho bile acumulada no interior do fígado, eu vou chamar de colestase, tá? Esse termo só pode ser utilizado para para o fígado, tá? Ok? Então, quando está em outros tecidos, daí é o processo de icterícia. A gente pode ter bile lá no rim, em outros locais lá também pode encontrar isso na necrópsia, ok? Então, voltando lá, a sulfa-meta-hemoglobina, né? Que era a metabolização da hemoglobina. Então, a gente pode ter essa alteração pós-morte, que é a pseudomelanose. Aqui, as fotos, né? Então, o ácido sulfídrico mais o ferro forma o sulfureto ferroso, ou sulfureto de ferro, que dá essa coloração amarronzada, acinzentada, desculpe, preta, né? Então a gente pode ver nas vísceras também coloração meio esverdeada, também é resultado um pouco da pseudomelanose, né? Mas aqui bem acinzentado, e veja que é na região cortical, onde a gente tem um pouquinho mais de vasos sanguíneos, né, e sangue, aí a pseudomelanose. Então, ó, veja na forma de manchas acinzentadas, e a gente tem que diferenciar a pseudomelanose da melanose, ok? Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho da porfiria congênita, né? É uma substância que participa da formação da hemoglobina e outros pigmentos como a clorofila. A porfiria, né, é um distúrbio do metabolismo das porfirinas com acúmulo dessa no organismo. O metabolismo anormal na formação do radical M, né, que é um dos radicais lá que forma a hemoglobina, e uma deficiência enzimática que acaba gerando a uroporfirina, né, a formação da uroporfirina, tá? Ok? Então isso pode levar a problema. A gente vai falar um pouco da porfíria aí, da porfirina, né, da porfíria, que é uma doença aí que onde é que ela vai se acumular? Em dentes e nos tecidos também vai ocorrer esse acúmulo. Por que a gente está falando isso? Porque ela pode estar envolvida nos casos de fotossensibilização. É bem raro e como é um problema no metabolismo, né, vai ocorrer em um ou outro animal individualmente e é chamada de fotossensibilização terciária. Aqui nós estamos falando da primária, nós vamos falar um pouquinho da secundária e depois essa é um tipo de fotossensibilização terciária, ok? Tá? Então, a primária são substâncias fotodinâmicas exógenas, então não precisa ter lesão hepática. O que acontece? Essa substância fotodinâmica, ela acaba circulando, né? E aí acaba se acumulando
nos tecidos, né? E quando tem a incidência de raios solares lá na pele, principalmente na pele despigmentada ou nas regiões despigmentadas da pele, vai ocorrer o acúmulo. Quais são? Tem algumas plantas que têm essas substâncias fotodinâmicas, né? Uma delas aqui é a Amimajos, Hipericum perforatum é outra, Fagopirum sagittatum, fenotiazina, as tetraciclinas e sulfonamidas também podem causar, essas aqui são substâncias, né, que podem ser injetadas aí nos animais, administradas aos animais, aí podem causar essas fotossensibilização primária. Então não precisa ter lesão renal. Então, onde que vai ocorrer? Regiões da pele onde não tem muita cobertura de pelo, né? Aqui, ó, com região do úbito tem pouco pelo, região do nariz, às vezes ao redor dos olhos também pode ocorrer isso. E regiões brancas não pigmentadas, né? Pode ocorrer também. Então aqui a intoxicação por Amimajos, ó, essa plantinha aqui o animal ingeriu, e vejam que o pelo da região preta, né, que tem tá protegida, né, pela melanina, tá normal, mas o pelo da região branca aí tá todo ouriçado, né? Tem tufos aí, né? Tem secreção provavelmente aqui causando problema nessas regiões aqui, ok? Então essa é o tipo de fotossensilização primária onde a planta possui a substância fotodinâmica, ok? A outra é a fotossensilização secundária. Essa sim tem uma lesão hepática, né? O fígado não consegue metabolizar, o fígado está lesionado, né? Então ele não consegue metabolizar a filoeritrina, né? Devido à lesão hepática, levando ao acúmulo dessa filoeritrina na circulação e nos tecidos. A insuficiência hepática, então, tem que ter uma alteração em basicamente 70% do parênquima para ela começar a aparecer. Pode ser causada por plantas, mas aí plantas que causam lesão hepática, ok? Então, pode ser aguda ou crônica. A aguda leva 1 a 3 dias e a gente tem plantas como Cestrum, Enterolobium, Oxantium, né? Enterolobium é uma árvore grande que é chamada de orelha de macaco, né? Pode ocorrer esse processo aí, tá? E tóxicos como chumbo, anti-inflamatórios e antibióticos, né? E pode ser crônica também quando ocorre mais de 4 semanas, como por exemplo em plantas, né? Como senécio, braquiária ou fungos que estão presentes aí na braquiária em outras plantas como o Phytomyces chartanum, né? Que são fungos que ocorrem nesses locais aí. Eles produzem uma substância chamada esporodesmina, né? Que está presente nesse local. A clorofila, né? Então também ela vai ser metabolizada em filoeritrina, também é um processo fotodinâmico, então vai ocorrer acumular também nesse processo aí de lesão hepática ou por qualquer outra lesão hepática, tá? E ocorre então um processo de reação inflamatória na pele e causa lesões em áreas despigmentadas, como a gente falou, né? Então áreas que não são pigmentadas. Então aqui está um esqueminha, o animal ingere a planta, né? Como está o fígado lesionado, a filoeritrina fica circulante, vai lá no fígado, ela só é metabolizada em filoeritrina, né? Clorofila por filoeritrina, cai na circulação de novo, vai nessas regiões aí da pele, né? Onde está incidência das raios solares, né? Então vai ocorrer lesões, né? Então principalmente em áreas pouco pigmentadas, né? Ou com pouca cobertura de pelo, ok? Então uma que é dermatite fotodinâmica, né? Então tem aspectos macroscópicos aí, são ulcerações e descamações cutâneas em áreas despigmentadas, fígado aumentado de volume também está pálido, vesícula biliar fica bastante estendida e com hemorragias petequiais, pode ocorrer também icterícia generalizada, né, nesses animais, e na microscopia a gente tem vacuolização do citoplasma dos hepatócitos próximos da tríade portal, infiltração de linfócitos, né? Então infiltrado inflamatório, né, de linfócitos nos ductos biliares, proliferação de tecido fibroso no espaço porta e também áreas de fibrose em torno dos ductos biliares pode acontecer, tá? Aqui tem a braquiária, né, uma foto da braquiária com uma grande quantidade aí que pode ter substâncias, né, dinâmicas, e aqui quando a gente vê cristais, né, ocupando os canalículos biliares, né? E aí o que ajuda, né, o fígado não funcionar de forma adequada. E a fotossensitização. Então vejam aqui os animais, né? Esse bovino da raça holandesa aqui, as partes brancas com lesões bastante graves, né? E veja que elas se concentram na região branca, né?
Animais também, mesmo com a pele pigmentada, aí pode ocorrer, né, no Nelore, né, e no Charolês também, ó, tem secreção aqui ocular e aqui região do períneo também, né, e em todos os locais aqui uma grande quantidade de lesão, né, essas rachaduras aí na pele, né, que é bastante comum a gente encontrar nesses animais. Veja aqui nesse outro aqui perdendo praticamente toda a pele, né, uma grande quantidade de pele aí nesse caso, tá, pela fotossensorização secundária, ok? Então, partindo, a gente falou da porfíria, né? A porfíria, a porfirina pode causar uma fotossensorização terciária, essa substância pode reagir também, mas muitas vezes ela só vai se acumular, né? Então, é também chamada de doença, um metabolismo, né, da porfíria eritrocítica, né, originária dos eritrócitos, então eles não metabolizam, não conseguem eliminar esse material, ele acaba se acumulando. Onde que ele acumula? Nos dentes, como a gente está vendo ali, e nos ossos, né? Então, no início, esses dentes ficam com coloração rosa, e a partir do tempo, né, com o tempo isso vai oxidando e fazendo essa coloração amarronzada nesses locais aqui, tá? Então, com o tempo vai ficando do dente rosa para o marrom, né? Então, é chamada também doença do dente rosa, né? Então, se acumula lá na polpa, né, do dente, né, na dentina, ok? E quando a gente vê esse material, esse osso, né, então aqui normal, a medula óssea, o córtex no osso de um animal normal e aqui com um animal com deposição de porfirina nos ossos, né? E se a gente faz uma fluorescência, esse osso, né, então aqui o osso normal na fluorescência, coloração normal, e aqui o osso da porfirina, né, com essa coloração avermelhada, então ele fica uma fluorescência avermelhada que é bem característico dessa lesão, desses locais aqui, tá? Para finalizar, né, a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho das inclusões intracelulares, né? Então essas inclusões aí podem ser vacúolos autofágicos, corpúsculo de inclusão de proteínas hialinas, corpúsculo de inclusão viral ou inclusões por intoxicação por chumbo. Então vamos falar um pouco dos vacúolos autofágicos, né? Então os vacúolos eles podem se originar por autofagia ou heterofagia. Então heterofagia é quando a célula fagocita alguma coisa, né? Fagocita algum material externo, né? E ele acaba então não conseguindo eliminar o resto desse material, ele acaba se acumulando na forma de lipofucsina, na forma de pigmento, né? E aqui, ou quando tem a autofagia, quando tem a degradação de alguma substância, né? Ou alguma organela velha, né, da célula, ele também é degradado, mas acaba ficando esse corpo residual, esse material residual acaba se acumulando aí no interior da célula, né? Então a gente consegue visualizar esse material aí no interior da célula, tá? Ok? Aqui o corpúsculo de inclusão viral, ele pode ser tanto intranuclear, como a gente está vendo aqui, quanto intracitoplasmático, então pode acumular. Então são o que é? São vírus que eles se multiplicam, usam o mecanismo da célula para se multiplicar e acabam se acumulando. Então, dependendo se ele é RNA ou DNA, ele se acumula no citoplasma, ou se ele é envelopado ou não, ou no núcleo, né? Então, ocorre essa variação aí. A gente vai ver isso lá na pato especial bastante, quando tratar das doenças, vai ver quais são o corpúsculo de inclusão intranuclear e intracitoplasmático. Então, várias doenças vão causar, vários vírus, né? A maioria dos vírus aí causa esses corpúsculos de inclusão viral aí, tá? Que a gente vai ver dentro das células, aí dependendo da célula que ele vai atacar, da célula que ele vai usar para se multiplicar. Aí há outras inclusões por intoxicação por chumbo, né? Onde a gente vê, então, no rim, nos túbulos renais, vai estar intranuclear, né, um espaço lá, e quando a gente faz a coloração de Ziel-Nielsen, ele cora, né, de vermelho, então a gente confirma que essa intoxicação por chumbo lá no rim, né, então aqui de novo, né, ó, no rim, a gente consegue ver intranuclear, né, no túbulo renal, esse material aí. E as proteínas, né, elas podem se acumular de forma intracelular, na forma de gotículas hialinas, principalmente no epitélio tubular renal, no intestino de recém-nascidos, né, a gente vai encontrar isso. Se acumulam também nos plasmócitos, né, que são os linfócitos B
que vão produzir bastante quantidade de imunoglobulina, e quando produz mais ainda, ela fica acumulada lá no interior, é chamada de célula de Mott. Então é um plasmócito que acumulou uma grande quantidade de imunoglobulina. E os defeitos na conformação de proteína podem, lá na doença de Alzheimer, acumular então dentro de neurônios, né, ou também no espaço extracelular pode ocorrer isso. E aqui o corpo de inclusão de proteína é hialina dentro da célula, ó, essa estrutura alongada aqui dentro da célula, ocupando espaço, e aqui no intestino, né, de um animal, ó, a gente consegue ver dentro das células essas proteínas, né, esse material granular aí nesse local, né? E fora da célula pode acumular também, ó, ao redor, né, no glomérulo, né, formando essa hialinização glomerular, esse material aqui. Então, aqui um glomérulo normal e aqui um glomérulo hialinizado com proteína, uma grande quantidade de proteína no seu interior. Nessa outra foto a gente consegue ver uma grande quantidade aí de material, né, proteína acumulada aí nos glomérulos, né? E a gente vê algumas fibras colágenas, mas não tem mais os capilares, né? O espaço de Bowman desapareceu, ficou preenchido tudo com esse material e poucos núcleos de células restaram nesse material, né? Comparando aqui com o glomérulo normal, com grande quantidade de células capilares ali com hemácias, né, no seu interior e uma grande quantidade de núcleos, ok? Isso pode encontrar também dentro de túbulos, né? A gente pode encontrar na forma de cilindros e hialinos, são proteínas, né? Então a professora Ângela, quando vai ensinar para vocês lá fazerem um exame de sangue, vocês vão ver isso na forma de proteinúria, né? Então ela indica que tem uma proteinúria quando a gente vê esses cilindros e hialinos aqui, obviamente, dentro do rim, né? Então é fora da célula, é dentro do túbulo renal, né? Como a gente está vendo aqui, ok? Então por hoje seria isso, pessoal. Então até a nossa próxima aula aí.